Nossa, Jesus! Olha quanta gente na nossa live aí. Peraí, deixa eu ver. Oi? Ah, meu Deus, olha aí. Tô vendo um monte de cabecinha olhando e falando. Calma, calma. Muita gente aí. Calma nessa hora, gente. Boa noite! Seja bem-vindo à nossa live! É o Tonico que tá falando. Galera, vem cá. Ó, paz não se explica, se sente. Vocês sabem disso, né? E a paz de Deus que ninguém consegue entender. Guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. O quê? Aonde está escrito isso? Na sua Bíblia, lá em Filipenses 4:7. Vocês não assistem a live? Vocês não ficam assistindo a live? Vocês não lêem a Bíblia? Por favor, vão se converter, né, galera? Viu? Vem cá. Como é bom sentir a paz do Senhor Jesus em nossos corações. É algo que não merecemos. Mas você quer saber de uma coisa? Ele nos dá mesmo assim. Isso! Busque Deus. E Deus que nos dá a paz, sabia disso? Pessoal, eu tô muito feliz que vocês estão conectados com a gente aqui. Vocês estão sabendo que hoje nós estamos fazendo um ano de ministério uns aos outros. Eu e o meu amigo, Cabeção Rangel, estamos aqui empenhando, fazendo as coisas do Senhor. Nós estamos crescendo juntos e junto com vocês a gente chega lá. Pessoal, obrigado por vocês estarem aqui junto com a gente, viu? Vamos ter mais um ano, mais um. Vamos ficar junto nessa? Recadinho. Bem-vinda a mais uma live do Ministério Uns aos Outros. E essa live é uma live especial porque é a live de aniversário do Ministério Uns aos Outros. Faz um ano que a gente começou a se reunir lá na casa da Lu, minha sogra, toda sexta-feira para orar, ter um tempo de comunhão e conversar sobre a Bíblia, ter uma roda de conversa sobre a Bíblia. E faz um ano que a gente tem tido esse tempo aqui, né? E com a pandemia a gente começou a fazer lives e o ministério foi se desenrolando, se desenvolvendo, mais pessoas começaram a se integrar no ministério, pessoas começaram a se desenvolver ministerialmente, pessoas começaram a abençoar o ministério também de forma financeira e tal, enfim. Muita coisa aconteceu nesse um ano e a minha oração é que seja um ano de muitos outros, seja apenas o primeiro ano o primeiro ano de muitos outros. E para a gente dar início e sequência na nossa live, eu quero convidar você a orar junto comigo, agradecendo e consagrando a Deus este momento que a gente vai ter aqui juntos. Então, fecha teus olhos, vamos falar com Deus. Paizinho, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por esse ano, muito obrigado pelas pessoas que o Senhor colocou na nossa vida, muito obrigado pelo sustento que o Senhor trouxe sobre a nossa família, sobre esse ministério. A gente sabe, Deus, que ainda tem muito a ser feito, a gente sabe ainda, Deus, que tem muito o que nós podemos fazer, mas a minha oração é que o Senhor traga as pessoas, que o Senhor mostre as pessoas, que o Senhor, Deus, toque no coração de todos esses que têm se envolvido, por esses que já passaram pelo ministério, já deixaram o ministério, por aqueles que ainda virão, Deus. Eu quero te louvar, te agradecer, porque a gente sabe que isso tudo que a gente está fazendo é para o Senhor, não é para nós, não é para nossa glória, não é para o nosso, não é para que a gente seja reconhecido, mas é para que o Senhor seja reconhecido na terra, Deus. Então, nos ajuda, nos dá discernimento, nos dá principalmente motivação para continuar. Deus, eu consagro esses momentos na Tua presença, que o Senhor esteja com cada um de nós, com cada um que está vendo essa live. Em nome de Jesus, amém. Bom, e aí no decorrer da programação, algumas pessoas que mandaram vídeo vão aparecer aqui na live, vai ter louvor, vai ter adoração e depois eu vou trazer uma pequena reflexão sobre tudo que o Senhor tem nos abençoado nesse último ano. Legal? Então vamos ver aí na nossa programação o que vem na sequência. Boa noite, a nossa live. Para quem não me conhece, eu sou a Tia Lu. Sou eu que sou responsável por essa turminha aqui. Essa aqui é a Lilica e esse é o Tonico. Lilica, fala alguma coisa. Boa noite, pessoal. Bem-vindo à nossa live. E esse aqui é o Tonico. Ô, pessoal, vocês já me conhecem. Eu sou o Tonico. Eu também faço parte uns aos outros. E essa aqui, ó, é a Bibi. Né, Bibi? A Bibi
Bibi é a nossa bebezinha, a nossa mascotinha. Pessoal, eu quero agradecer vocês por esse 1 ano de ministério aqui de uns aos outros. Nós estamos fazendo 1 ano, completando 1 ano já. Nossa, passou muito rápido. E pessoal, eu quero dizer pra vocês o seguinte, nós temos um canalzinho no YouTube. A Lilica e o Tonico estão fazendo o maior sucesso. Nós estamos com quase 200 inscritos. Precisamos mais de inscritos, não é verdade, galerinha? Né? Então, gente, entra no nosso canalzinho, se inscreve lá, compartilha com as pessoas. A nossa live, nosso objetivo é esse, para abençoar o lares de vocês. Nessa quarentena, vocês sabem como é que tá. Não podemos fazer presencial, mas nós estamos aqui na presença de Deus, certo? Então, gente, obrigado por 1 ano de ministério uns aos outros. O meu genro, Rangel, como motor desse evento aqui do uns aos outros, que, né, tá na presença do Senhor aqui, ó, e dando pra gente, assim, a maior bênção da vida dele pra gente aqui. Pessoal, obrigado por mais esse ano que passou e outros que virão. Beijo. Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Daniel. E eu faço parte de uns aos outros. E eu tenho uma enfermeira particular chamada Lu. E ela cuida de mim e ela explica pra mim que eu sou autista. E é verdade, eu sou autista. Alguns falam que autista é uma pessoa doente, mas não é. Na verdade, autista é uma pessoa alta de inteligência. Boa noite, para quem não me conhece, eu me chamo Ivone, sou a mãe do Rangel e queria parabenizar o Ministério Uns aos Outros e pedir a Deus que o ano de 2021 as coisas sejam melhores e que Deus continue abençoando eles para que eles tenham força e coragem de continuar e que tenham mais seguidores, que uns aos outros prosperem e que seja melhor, que 2021 seja melhor para todos, né? Olá, aqui quem fala com vocês é a Nicole e eu também faço parte do Uns aos Outros. Ao longo desse 1 ano de ministério, eu descrevi alguns devocionais para o nosso blog e também fiz algumas participações especiais com o Rangel na sexta-feira. Eu trabalhei principalmente com o tema maternidade, que é um tema que vem me inspirado ao longo desses 2 anos de maternidade e foi um momento muito especial, porque a gente pôde compartilhar do que a gente tem sentido, do que Deus tem feito na nossa família. Esse ministério, esse projeto tem sido muito abençoador, principalmente para nós, como família, porque tem nos unido e tem nos feito trabalhar em conjunto para louvar a Deus. Então, eu convido você que está me assistindo agora a fazer parte. Todo mundo tem um espacinho nesse projeto. Então, fique à vontade para participar conosco e parabéns uns aos outros. Um beijão! exaltado no céu. Eu louvarei Ele, exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu
Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é exaltado, 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 exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é exaltado, exaltado no céu. Senhor, se tem uma coisa que nós gostaríamos de dizer nessa noite para o Senhor, é que o Senhor é exaltado nos céus. Nós queremos devolver a Ti toda a honra, toda a glória, Deus. Tudo que nós fizemos durante esse ano, nós devolvemos ao Senhor. E pedimos que, ao Te adorarmos, o Senhor nos ajude a sermos cada dia mais parecidos contigo. A minha oração é essa, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ver o que teus olhos veem. Quero sentir o que sente o teu coração. Preciso amar como tu tens me amado, Senhor. Eu quero falar o que tua boca fala. Eu quero pensar os teus pensamentos. Preciso amar como tu tens me amado, Senhor. Pois cada dia mais eu quero ser como és. Este é o maior desejo do meu coração. Cada dia mais quero ser como és, pois um filho se parece com o pai, pois um filho se parece com o pai. Eu quero ver o que teus olhos veem. Eu quero sentir o que sente o teu coração. Preciso amar como tu tens me amado, Senhor. Eu quero falar do
que tua boca fala. Eu quero pensar os teus pensamentos. Preciso amar como tu tens me amado, Senhor. Pois cada dia mais eu quero ser como és. Este é o maior desejo do meu coração. Pois cada dia mais eu quero ser como és. Pois um filho se parece com o pai. Pois um filho se parece com o pai. Yeah, yeah. Pois um filho se parece com o pai. Parabéns uns aos outros! Que alegria poder estar aqui falando com vocês. Esse ano foi um ano de muitas dificuldades, mas também de muitas alegrias, onde a gente pôde acompanhar pela internet. Que honra poder fazer parte, pelo menos um pouco, desse projeto. A gente ama muito esse projeto e que tenha muitos anos de vida. E a gente fica muito agradecido por fazer parte. O Noah também faz um ano junto com uns aos outros. E assim como a gente tem aprendido muito com ele, a gente também tem aprendido muito com uns aos outros. E a gente quer agradecer pela vida do Rangel, da Nicole, da Lu, da Liz, que está sempre com a gente aí contribuindo na nossa formação também cristã, familiar. E tem sido muito alegre, muito contagiante tudo que a gente tem vivido, e a gente tem aprendido muito com vocês, e a gente deseja muitos e muitos anos de vida, né, Noah? Manda beijo lá, Noah. Dá tchau para uns aos outros. Dá tchau. Tchau. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Michele, tô no grupo há umas 2 semanas, sou nova aqui no grupo Uns aos Outros, tenho participado das lives, tenho sentido a diferença na minha vida. Eu acho que a gente precisa disso, né? Nesse mundo doido que a gente tá vivendo aí, a gente precisa de mais pessoas que façam a diferença na nossa vida e que tragam palavras para acrescentar e edificar. Então, Deus abençoe a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui e de fazer parte desse grupo. Deus abençoe a todos. Boa noite, pessoal. Meu nome é Brigitte, sempre estou participando das lives. Quando não participo é porque alguma coisa aconteceu, né? Provavelmente. Quando a Lu me convidou para participar das lives, eu em seguida já convidei minha tia e ela também gosta muito. E a gente sempre interage, principalmente quando é Santa Ceia, né? A gente interage, participamos juntas e depois das lives a gente sempre conversa para saber o que essa live ajudou uma para a outra, certo? Então, gostaria de dizer pro Rangel, parabéns para ele, que Deus continue abençoando esse grupo uns aos outros, porque só faz bem para as pessoas, né? Antes eu não pensei assim muito em participar, né? Mas comecei a ver as lives, tinha tudo muito a ver comigo, né? Então eu continuei participando e foi maravilhoso. Quero agradecer, né? E por toda a ajuda que eu já tive, né? Porque às vezes a gente
A gente fica assim muito nervoso com certas coisas na família, né? Sempre os problemas familiares. Então a live me ajudou muito, muito. As palavras do Rangel fizeram com que eu me acalmasse, que eu pensasse, repensasse e depois tomasse uma atitude. E isso só me fez bem. Quero agradecer muito e parabenizar por esse grupo maravilhoso que a gente tem de uns aos outros. Um grande beijo a todos e fiquem com Deus. Tchau. Muito bem, que legal, né? Que legal ver tantas pessoas envolvidas aí no ministério, né? Tiveram a coragem de gravar o vídeo, mandar aqui para a live, né? Eu fico muito feliz com o envolvimento das pessoas. E eu queria trazer uma reflexão bem rápida, assim. Eu fiquei por muito tempo pensando, assim, tipo, o que eu falaria, né? Faz só um ano que a gente começou, várias coisas aconteceram, mas às vezes eu fico olhando para os resultados, assim, fico pensando se realmente a gente impactou a vida das pessoas, se realmente tudo que a gente fez, todo o esforço de estar semanalmente trazendo uma mensagem, semanalmente trazendo algum conteúdo, realmente tem tocado a vida das pessoas, né? E pensando nisso, eu acabei voltando assim pro projeto como início, assim, sabe? O que veio em mim quando eu pensei nisso, né? E aí eu até queria convidar você depois, né? Ou agora, se quiser também, entrar no nosso site e visitar lá no banner, lá quando você entra logo na home ali, sabe? Se escreve unsaosoutros.com.br. Ali na home ali já tem assim o nosso manifesto. Se você clica ali, você vai para uma página onde eu explico de onde vem o nome Uns aos Outros, por que Uns aos Outros, o que a gente faz, quem são as pessoas que estão integradas no ministério e quais são os valores que a gente tem adotado. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje, rapidamente, assim, sabe? Então, Uns aos Outros, ele vem de um versículo que está em João, no capítulo 13, no versículo 34 e 35, diz assim: um novo mandamento eu lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. E com isso saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Eu entendo que Jesus ele coloca um novo parâmetro para o amor, né? Porque a lei de Moisés dizia assim: ame o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus vem e fala assim: amar o próximo talvez seja fácil, difícil mesmo talvez seja amar o inimigo. E no final do seu ministério, assim, ele chega, quando ele está na última ceia com os seus discípulos, ele fala assim: olha, além de amar o próximo, além de amar o inimigo, amem-se vocês uns aos outros, mas amem como eu estou amando vocês, a ponto de entregar a minha própria vida, a ponto de sair da minha glória e estar aqui com vocês, a ponto de me dedicar 100% a vocês, sabe? Então Jesus coloca um novo parâmetro no amor, um novo parâmetro na comunhão, um novo parâmetro na relação de entrega, na relação de companheirismo, na relação de comunidade mesmo, sabe? Então é um desafio, na verdade, é um aprendizado, tem tanta coisa que a gente precisa aprender para conseguir executar isso, muita coisa que a gente precisa aprender para desenvolver esse amor. Então, o Uns aos Outros, esse nome é mais assim um desafio mesmo, um desafio diário, assim, da gente conseguir colocar em prática esse mandamento, né? Jesus fala assim: ó, existem outros mandamentos, mas eu vou lhes dar um novo mandamento. E toda a lei, tudo se resume nesse mandamento: ama teu Deus acima de todas as coisas e amem-se uns aos outros como eu os amei. Então é daí que vem o nome Uns aos Outros, e essa é a visão que a gente persegue, né? Toda a palavra que eu trago, toda a meditação que eu trago, toda a reflexão que eu trago é sempre com esse objetivo, assim, sabe? Às vezes a gente precisa desconstruir algumas coisas, como por exemplo na série que a gente tem falado sobre espiritualidade, a gente precisa desconstruir a nossa ideia sobre religião, a nossa ideia de religiosidade, para poder construir uma espiritualidade. Mas para quê? Para que a gente consiga realmente amar uns aos outros, para que a gente consiga colocar em prática esse ensinamento. E para além disso, né,
eu separei alguns valores que eu entendo ser importante para a gente conseguir colocar em prática isso. E um dos primeiros valores que eu coloco e que para mim é essencial no decorrer desse ministério é a postura de serviço. Quando Jesus está na última ceia, e ele fala inclusive esse novo mandamento, tem uma outra coisa que acontece um pouquinho antes. Ele lava os pés dos discípulos. Lavar os pés era uma prática, a prática mais baixa da sociedade, daquele momento que Jesus está. Era um serviço feito pelos escravos, feito pelas pessoas com menos valor. Acho isso horrível, né? Mas no viés da sociedade, na mentalidade da sociedade, as pessoas que tinham menos valor. E Jesus, ele lava os pés, ele se coloca nessa posição porque ele fala assim, olha, eu sou como esses que se colocam, que estão pela sociedade, vistos pela sociedade com menos valor. E eu faço isso para mostrar para vocês de que eu não sou maior do que ninguém, mostrar para vocês que no meu reino, na minha concepção de reino, na minha concepção de vivência, de sociedade, de comunidade, as relações elas são igualitárias. Elas estão todas niveladas do mesmo jeito, talvez todas niveladas por baixo e não por cima. Então, em Jesus há essa desconstrução, tipo, não há pessoas maiores do que as outras, mas todos estão numa relação igualitária. E isso é difícil da gente entender, porque a gente cresce entendendo a autoridade do pai, da mãe, a autoridade da polícia, a autoridade governamental. A gente vê essa relação hierárquica, o professor dentro da sala de aula que exerce uma autoridade. Então, entender que na concepção de Jesus as relações são igualitárias é algo muito difícil. Por isso que um dos primeiros valores que eu aponto dentro do ministério uns aos outros é o valor de postura de serviço. E o segundo valor é a consciência da falibilidade. Sabe, é interessante entender como Jesus ele reconhece que todos nós somos falhos. É interessante como ele não se posiciona num julgamento, mas ele se posiciona num viés de acolhimento, sabe? Então entender que nós somos falhos, em várias lives eu já falei que eu reconheço que a qualquer momento eu posso falhar, né? Hoje eu sou o líder desse ministério, sou o idealizador desse ministério, mas eu tenho consciência de que a qualquer momento eu posso falhar. E eu fico realmente me perguntando, se um dia eu falhar moralmente, se eu cometer alguma falha muito séria, o que eu faria, assim, sabe? Será que eu teria que apagar todo o ministério? Será que eu desistiria de tudo? Será que as pessoas que estão convivendo com a gente, que estão caminhando nesse ministério, teriam maturidade suficiente de me acolher ao invés de me julgar? E eu fico pensando nisso, sabe? Então, para mim, um valor especial que a gente precisa construir como comunidade, como igreja, como discípulos de Jesus, é essa consciência da falibilidade. Eu entendo que Jesus tinha muito presente nele essa consciência, né? Ele se coloca ao lado da mulher adúltera, né? Questionando as pessoas que querem cumprir a lei, né, e dizendo para se vocês conseguem cumprir a lei de forma integral, então pode atacar a primeira pedra. Ataquem a pedra, se vocês conseguem cumprir a lei de forma integral, porque Jesus sabia que a lei ela é incumprível, né? Tipo, você viver um nível moral altíssimo é muito difícil, e essa cobrança ela escraviza, ela não liberta. Então eu entendo que a consciência de falibilidade ela é importante para o ministério, sabe? E é por isso que eu trago ela. Jesus, inclusive, em relação ao próprio Judas, assim, ele abraça Judas, sabe? Ele dá a Judas a chance de se redimir, mas Judas prefere cometer suicídio. E diferentemente de Pedro, né? Que falha, mas se redime. Então Jesus o acolhe novamente. Eu acho que é um exercício muito sério que a gente precisa aprender a fazer, de colocar o acolhimento antes do julgamento. Não que eu seja complacente com o erro, não que eu seja condescendente ao pecado, não é isso,
mas é mudar a chave, sabe? Mudar a chave, de em vez de ir para um julgamento, trazer para um acolhimento. O terceiro valor que eu coloco é um senso de comunidade. Né? Na cena do lava-pés, o Pedro ele fala assim, não, Jesus, eu não lava meu pé. Então Jesus fala assim, ó, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Então o lava-pé é um simbolismo, tem uma carga simbólica tremenda nesse sentido de que nós precisamos aprender a ter senso de comunidade, senso de estarmos juntos. E o próprio Pedro, ele é levado a um novo desafio, sabe? Quando ele, depois da falha dele, depois de ter negado Jesus, Jesus reencontra ele e questiona ele 3 vezes, né? Pedro, você me ama, então pastoreia minhas ovelhas. Então assim, Pedro, se você me ama, então aprenda a lavar os pés das pessoas, aprenda a pastorear, aprenda a acolher, aprenda a cuidar das pessoas, porque é para isso que eu tenho chamado vocês, é para isso que eu tenho escolhido vocês. E isso não é definitivo para os apóstolos. Isso é para todos nós, sabe? Isso é para todos nós, sabe? É uma ideia de sacerdócio mesmo, sabe? O sacerdócio ele não está mais centrado apenas num povo, numa pessoa ou num grupo. O sacerdócio no reino de Jesus é executado por todos nós. Todos nós somos chamados ao sacerdócio, todos nós somos chamados a desenvolver ministérios, a abençoar outras pessoas, a ensinar outras pessoas, a pregar, a orar, a curar. Sabe, essa coisa de depender de uma pessoa só, ela não é saudável, sabe? E ela não faz parte da concepção de Jesus de comunidade, mas sim o todo, o coletivo, sabe? É num coletivo que nós crescemos, é num coletivo, é num pastoreio mútuo que nós crescemos e nos desenvolvemos. Mas a nossa lógica religiosa tende a acreditar que só uma pessoa pode falar, que só uma pessoa tem autoridade, que só uma pessoa vai pastorear, que só uma pessoa é o líder. Mas eu acho que isso não tem senso de comunidade, isso não tem senso de coletividade. E um último valor que eu coloco aqui é um pensamento crítico-analítico, sabe? Eu acho que a gente precisa aprender a olhar a Bíblia e ter um pensamento crítico-analítico. Olhar para a Bíblia e olhar para a nossa sociedade. Olhar para a Bíblia e olhar para o nosso momento de vivência. Sabe, a gente não vive no mesmo tempo que Paulo, a gente não vive no mesmo tempo que Pedro, a gente vive em outro tempo. A gente tem outros dilemas, a gente tem outras nuances da sociedade que nós precisamos apresentar algumas respostas. E que não adianta a gente ficar postergando isso, não adianta a gente ficar jogando para frente. Nós precisamos ser uma comunidade que aprenda a lidar com a questão da homossexualidade, com a questão da misoginia, com a questão do estupro, do racismo. A gente precisa aprender a lidar com isso. A gente precisa aprender a lidar com o perdão verdadeiro, genuíno, sabe? Com o acolhimento. A gente precisa tirar as nossas máscaras e nos entendermos como iguais e não como super crentes ou super pessoas e tal. Então a gente precisa aprender a olhar para a Bíblia e ter uma análise crítica dela, sabe? A repensar as nossas práticas, inclusive. Sabe, sair dessa coisa de obedecer o que a religiosidade nos ensinou até hoje e começar a desenvolver uma espiritualidade cristocêntrica, uma espiritualidade de relacionamento com Cristo e, o principal, chegar num protagonismo ministerial. Eu acho que esse é um grande desafio e às vezes eu sinto que eu erro ou peco de não conseguir levar vocês a um protagonismo ministerial. Eu gostaria que tivesse mais pessoas aqui, que tivesse menos espectadores e mais ministros. Eu não queria que o ministério uns aos outros fosse feito de pessoas que ficam como espectadores, recebendo uma palavra, recebendo um ensinamento, recebendo alguma coisa. Mas eu gostaria, o meu sonho é ver pessoas envolvidas ministerialmente. É pessoas assim, fazendo o louvor, a adoração, a ação social, o ministério com mães, com pais, com homens, com mulheres, com crianças, sabe? Meu sonho é esse, é ver pessoas envolvidas ministerialmente e que eu consiga dar apenas suporte para isso. E não dependendo de uma única pessoa, assim, sabe? Frustrante seria muito para mim alguém chegar e falar assim, poxa, Rangel, por que vocês não fazem ação social? Tipo, eu não vou fazer,
sabe? Eu quero que outras pessoas se envolvam e usem a plataforma de uns aos outros para fazer, porque não pode depender só de mim, tantas coisas. E tem tantas coisas que a gente poderia fazer, sabe? Eu gostaria de ser suporte ministerial para que você que está me ouvindo, você que tem me acompanhado, você que tem acompanhado o Ministério uns aos outros, pudesse se desenvolver um protagonismo ministerial, sabe? Esse é meu grande sonho, talvez seja o grande sonho do uns aos outros, seja a grande missão do uns aos outros, se tornar uma plataforma onde as pessoas possam desenvolver um protagonismo ministerial. E eu gostaria de convocar você, convidar você, incentivar você a desenvolver seu dom, desenvolver seu talento através do uns aos outros, através do ministério uns aos outros. Talvez você não saiba qual é o seu talento e tal, então eu te desafio a caminhar comigo, a que a gente encontre quais são os seus talentos, quais são os dons que Deus derramou sobre a sua vida para que você tenha um protagonismo ministerial. Enfim, talvez esse seja o grande norte do ministério uns aos outros, seja o grande sonho do meu coração e que eu convido vocês a partilhar junto comigo. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa live, do nosso aniversário. Espero mesmo que vocês continuem com a gente, continuem vendo as lives, continuem se envolvendo, abençoando. Se você sente vontade de escrever para o blog, você é bem-vindo. Se você sente vontade de dar uma palestra, você vai ser bem-vindo. Se você sente vontade de fazer alguma ação social usando o selo de uns aos outros, você vai ser muito bem-vindo. Enfim, o que a gente gostaria mesmo é de ver esse desenvolvimento. E esse desenvolvimento ministerial por parte de todos nós que estamos envolvendo no ministério uns aos outros. Essa é talvez seja a grande visão mesmo. Enfim, já estou ficando repetitivo. A nossa live vai ficando por aqui. Eu quero te agradecer por ter ficado com a gente, por ter assistido essa live. E sexta-feira que vem, a gente está aqui de novo, 19h30. Lembrando que sexta que vem a gente faz a nossa ceia, porque é a primeira sexta do mês, tá bom? Fica com Deus, ore pela gente e tenha um bom final de semana, tá bom? Deus abençoe.